Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, aprendendo dele, aprendendo com a sua palavra, que é coisa maravilhosa, né? Coisa boa é a gente tirar um tempo no nosso dia para aprender da palavra de Deus, tirar ensinamentos da Bíblia Sagrada, sabendo sempre que a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia não trata sobre religião, a Bíblia trata sim sobre espiritualidade. Nós não podemos jamais esquecer que somos seres espirituais, né? Tem muitas pessoas que acreditam que nós somos um corpo com um espírito. Eu prefiro acreditar que nós somos espírito em um corpo, né? Que a nossa interligação com Deus é muito maior do que a nossa ligação com o mundo. E que quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos nos conectar com o Altíssimo, com o Eterno, por meio do aprendizado da sua palavra, a nossa vida começa a melhorar, a nossa vida começa a ter outro nível, a ter outro significado e, por que não dizer, outro fluxo, né? A gente vai fluir em direção ao espírito, em direção ao espiritual, em vez de fluir ao material e à carne. É claro, a gente nunca pode esquecer que o material é importantíssimo, né? Tem muita gente aí que acha que espiritualidade não pode andar junto com materialismo, né? Com a riqueza, com as coisas boas desse mundo, né? Acreditam que se deve fazer voto de pobreza, e a Bíblia nunca disse isso, não existe isso em canto nenhum, tanto é que você pode notar que enquanto o mestre esteve aqui na terra, ele participava de banquetes, ele ia em festas, ele se deliciava com as coisas deste mundo, porque o comer e o beber são dons de Deus, está escrito lá em Eclesiastes. Então nós temos que aproveitar o melhor dessa terra, mas jamais esquecendo que nós somos seres espirituais. E essa semana nós falamos bastante sobre network, sobre relacionamento, e para a gente finalizar, né, hoje, sábado, não? O dia de a gente finalizar a semana, eu queria finalizar esse assunto utilizando o texto que está lá em Provérbios, no capítulo 13, o verso 20. Diz assim: aquele que anda com o sábio se tornará mais sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos terá um mau final, ou seu fim será mau, né? Então, aqui ele vai estar falando de relacionamentos, de network. A gente não pode esquecer que o network é uma faca de dois gumes, né? Às vezes a gente tem um network muito ativo, como a gente falamos ao longo dessa semana, mantém os relacionamentos muito ativos, mas relacionamentos com pessoas erradas. E quando nós nos relacionamos com pessoas erradas, a tendência é ter um final mau, né? Às vezes a gente se envolve com pessoas, né, mantém um network bem ativo com pessoas que não estão muito interessados com a lisura das coisas, com a lisura da vida. São pessoas que buscam, às vezes, um enriquecimento ilícito, ou às vezes um enriquecimento por meio de prejudicar outras pessoas. E você, quando se associa com essas pessoas, você está buscando, pegando algo delas e levando para a sua vida. E a tendência, a própria palavra vai dizer aqui, que a tendência disso é acabar mal, né? Então procure se relacionar com pessoas que acrescentam a sua vida, né? Eu sempre digo isso, que network é troca, né? Eu tenho que dar e receber. A vida como um todo é um sistema de trocas, né? A vida para tudo é um sistema de troca, é o dar e receber, é nós oferecermos alguma coisa e recebemos oferta pelo outro lado. Nós não podemos esquecer disso de forma nenhuma, jamais podemos esquecer disso. Mas nós precisamos saber com quem nós relacionamos, né? Eu gosto sempre de dizer isso, que a vida é como um jogo de videogame, né? Nós temos que aprender as fases da vida, né? E a gente vai passando pelas fases mais fáceis, né, do jogo, como um joguinho qualquer que a gente esteja jogando. As primeiras fases são sempre mais fáceis, mais simples, mas ela vai, à medida que vai indo para frente, ela vai ficando um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, e isso a gente vai precisando de ajuda. E eu sempre falo que é bom a gente se relacionar com aquele que sabe, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu sempre usava muito na empresa que eu trabalhava,
E eu dizia para a minha diretora financeira, você não precisa saber fazer, você só precisa conhecer quem sabe. Se você conhece quem sabe, não tem problema nenhum. Você liga para a pessoa faz e está tudo certo. E a vida é essa, é um eterno relacionamento, um eterno aprendizado, um eterno crescimento. Então, para a gente ir para a próxima fase, para a gente subir de fase, nada mais prático, né, por assim dizer, mais fácil, do que nós consultarmos aqueles que já passou por aquela fase. E assim eu me relaciono com aquela pessoa que passou por aquela fase, vou pegar com ela as dicas, os macetes de como passar por aquela fase, supero aquela fase, ensino quem está para trás e busco ensinamento no que para frente. Então, o relacionamento é exatamente esse, né? A relação de network tem que ser exatamente dessa forma. Eu buscando conhecimento com quem está na minha frente e não deixando quem está para trás. Quem está para trás eu vou ensinando ele para que ele possa chegar onde eu estou. E assim nós vamos criando um ciclo em que todos crescem, em que todos se desenvolvem, em que todos se dão bem, em que todos aumentam em sabedoria. Agora, quando eu me relaciono com pessoas que são chamados tolos, né? Aquelas pessoas que são a pessoa que não tem um gênio bom, aquelas pessoas que não têm os sentimentos bons, que estão mais preocupados consigo própria do que qualquer outra coisa, eu não consigo fazer isso. Se eu passar de fase para fase avante, a próxima fase, eu vou fazer o possível para que quem está atrás de mim não chegue onde eu estou. E isso é tão horrível, a gente vê muito isso, né? São aquelas pessoas que sobem na cabeça do outro, empurram ela para baixo para poder se alavancar para cima. Eu lembro de um amigo meu, e ele dizia o seguinte: se você encontrar alguém que esteja caído num poço, nunca se abaixe e estenda a mão para ela, porque você vai ficar sem apoio e essa pessoa pode te puxar para dentro do poço onde ela está, apoiar na sua cabeça, subir e você que vai ficar no lugar dela. Então, ele tinha uma visão muito pessimista, né, dessa questão de altruísmo, uma visão muito uma visão nem um pouco altruísta, né, uma visão muito preocupada com o que a pessoa poderia fazer para ele, que ele acabava seguindo em frente sem ajudar ninguém. E eu me recordo, uma vez a gente falando disso, né, e conversando sobre esse assunto, eu na época ainda não tinha muita experiência, eu era uma pessoa muito religiosa, mas não tinha muita espiritualidade, né? Eu era mais religioso, conhecia já bem a Bíblia, mas conhecia somente ela pelo lado religioso. E quando eu fui atacar ele com a questão da religião, ele me deu uma atacada mais forte ainda, né? Porque ele pegou e falou assim: você não viu o que fizeram com Jesus? Jesus fez tudo pela humanidade, o que fizeram com ele? Colocaram ele numa cruz, né? Acabaram chicoteando ele, batendo nele, sacrificando ele, e porque ele tentou ser bom para as pessoas, né? É isso que dá, tentar ser bom para as pessoas. Então, na hora aquilo ali me gerou um impacto, porque eu não tinha a espiritualidade para poder combater aquilo, mas é uma realidade, né? Ninguém pode negar que foi isso que aconteceu. Jesus veio, ensinou, pregou amor, pregou o arrependimento, e o que ele recebeu em troca foi exatamente o contrário daquele que ele pregou. Mas não porque ele fez errado, ele deveria ter feito totalmente o contrário disso, não. Eu tenho certeza que, se fosse o caso, é claro que não é, se fosse o caso dele ter que voltar, ele faria tudo novamente, porque era para isso que ele veio, né? Ele tinha todo um sentido nesse sofrimento dele, tinha todo um sentido no martírio que ele teve para poder trazer salvação para a humanidade. Então isso ali era propósito, né? E contra propósito não existe método, né? Você tem que cumprir os propósitos e pronto. Mas o que acontece com isso? Quando você começa a andar com pessoas tipo essa, você começa a aprender a levar isso para a sua vida. Então, você levando isso para a sua vida, você vai ser esse tipo de pessoas que não vai ajudar ninguém, que vai seguir sozinho no seu caminho. E sempre que você tiver com outra pessoa, você vai tentar sugar o máximo que ela tiver e não vai retribuir. Só que o que acontece com isso? Se você só suga, é igual uma sanguessuga. Se a sanguessuga colar num hospedeiro, né? E ela começa a sugar o sangue, sugar o sangue, sugar o sangue, ela vai inchando até um ponto, que é o caso que acontece com os carrapatos, com alguns modelos de sanguessuga, até que ela explode,
né? O carrapato, por exemplo, ele vai sugando o sangue do cachorro, vai crescendo, e ele explode, e ali, quando ele morre, né? Ele só morre quando os ovos já estão totalmente fecundados dentro dele, e gera mais um monte de carrapatinhos que vão continuar sugando o sangue do cachorro, continuar e fazendo aquele ciclo vicioso. Então vamos falar assim, ele absorve muito e não dá nada, né? Ele não consegue, para ele mesmo aproveitar nada, ele não dá nada em volta, né? Ele só dá piores situações, ele que gera mais carrapatos, mais sanguessugas para poder destruir mais aquele hospedeiro. E não é assim que Deus nos criou. Deus nos criou para que vivêssemos numa vida social. Então, para isso, nós precisamos nos alinhar com pessoas de sabedoria, pessoas que vão fazer com que nós possamos seguir em frente, crescendo. E para que nós possamos crescer, nós temos que ser ao lado das pessoas. Nós temos que fazer com que as pessoas possam ter esse relacionamento. Não adianta nada eu ter muito para mim e o outro não ter nada, né? Então isso daí não resolve, não faz eu ter um crescimento. Eu vou ter o crescimento horizontal, eu vou crescer para os lados muito rápido, mas eu não cresço para cima e nem para baixo, não tenho um crescimento vertical, ou seja, eu não tenho estrutura para baixo que na hora da adversidade vão me manter firme, e também não vou ter um crescimento para cima, não vou ter uma parte superior que vai poder me elevar, que vai me dar uma visão diferente. Então é por isso que Salomão dá esse conselho aqui, que nós precisamos andar com os sábios para nos tornar sábios. Porque quando eu começo a andar com alguém que tem sabedoria, essa pessoa vai transmitir a sabedoria dela para mim. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, nós precisamos entender a diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é aquele que você vai, pega um livro, lê, adquire conhecimento. A sabedoria é quando você pega aquilo que você adquiriu como conhecimento e transmite para outras pessoas, que você põe em prática aquilo na sua vida. Então você gera sabedoria, você se torna uma pessoa sábia, você está aplicando aquilo que aprendeu. E quando você só adquire conhecimento, você acaba crescendo para os lados, você se torna um obeso mental. Você tem muito conhecimento, você sabe de muita coisa, mas você não põe nada em prática. Então, como a obesidade mata o corpo, também a obesidade mental vai matar a sua mente, vai matar a sua alma. Então, o conselho para hoje é esse, de Salomão, de Provérbios, é que nós possamos nos alinhar, andarmos, mantermos relacionamentos, ter o nosso network muito ativo, mas com pessoas que vão edificar nossa vida, com pessoas sábias, para que nós não venhamos a ser amigos de tolos e ter um final terrível. Tá? Então é isso, pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que tenham um excelente final de sábado, um domingo agradável na presença de Deus, que vocês possam desfrutar desse dia de descanso. Para muitos é um dia de descanso, hein? E poder desfrutar desse dia de descanso com sua família, com seus familiares, com seus amigos, aproveitar para poder relaxar a mente, relaxar o corpo e assim poder ter uma vida muito melhor. Que Deus abençoe, forte abraço, até mais.